Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 85. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo católicas. Hoje iremos ler Josué, capítulos de 12 a 14, além de Salmos, número 128, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Josué, dos capítulos 12 a 14. Estes são os reis que os israelitas derrotaram, e cujos territórios ocuparam além do Jordão, para o nascente, desde a torrente de Arnon até o monte de Hermon, com a planície ao oriente, Seom, rei dos amorreus, em Rezebom. Seu domínio estendia-se desde Aroer, à margem da torrente do Arnon, e desde o meio da torrente, sobre a metade de Galaade, até a torrente do Jaboque, fronteira dos amonitas, e desde a planície até o mar de Genezaré, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o lado oriental, pelo caminho que vai a Bet-Jesimote, e do lado meridional, até o pé das encostas do monte Fasga. Em seguida, a terra de Og, rei de Bazã, um dos sobreviventes dos Refaíns, em Astarote e Edrai, que reinava sobre a montanha de Hermon, sobre Seleca, sobre todo Bazã, até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e até o meio de Galaade, limite de Seom, rei de Rezebom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até a montanha nua, que sobe para Seir. Josué deu essa terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-a segundo suas famílias, tanto na montanha como nas planícies, e sobre as colinas, no deserto e no Negueb, toda a terra dos Hiteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferizeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Foram eles, o rei de Jericó, o rei de Rai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gazer, o rei de Horma, o rei de Arade, o rei de Lebna, o rei de Odolã, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafa, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Saron, o rei de Merom, o rei de Azor, o rei de Semeron, o rei de Axaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Cades, o rei de Jecnaã, no Carmelo, o rei de Dora, sobre os altos de Dora, o rei de Goim, em Gálgala, o rei de Tersa. Ao todo, 31 reis. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor lhe disse: Tu estás velho, de muita idade, e resta ainda um grandíssimo espaço de terra a conquistar. Eis o que resta: todas as províncias dos filisteus, toda a terra dos Gesureus, desde o Sior, que corre de fronte do Egito, até os limites de Acaron, ao norte, região considerada como Cananeia, os 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Azoto, o de Ascalon, o de Gate e o de Acaron. Os heveus, ao meio-dia, toda a terra dos cananeus, e Maara dos sidônios, até Afec e a fronteira dos amorreus, a terra dos gebalitas, e todo o Líbano para o oriente, desde Baal-Gad, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Emate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até as águas de Mazerefote, todos os sidônios. Eu os expulsarei diante dos israelitas. Reparte, pois, essa terra por sorte em herança a Israel, como prescrevi. E agora divide essa terra entre as 9 tribos e meia tribo de Manassés. Os Rubenitas, os Gaditas e a outra metade da tribo de Manassés tinham recebido de Moisés sua parte além do Jordão ao oriente, assim como Moisés, servo do Senhor, lhes tinha marcado, desde Aroer, que está situada na margem da torrente de Arnon, e desde a cidade que está no meio do vale, e toda a planície de Madaba, até Dibom, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Rezebom, até a fronteira dos amonitas, Galaade, o território dos Gessureus e dos Macateus, toda a montanha do Hermon e todo Bazã até Saleca,
todo o reino de Og em Bazã, que reinava em Astarote e Edrai, o último resto da descendência dos Refaíns. Moisés bateu-os e expulsou-os. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os gessureus, nem os macateus, e assim esses povos ficaram habitando até o dia de hoje entre nós. A tribo de Levi foi a única que não recebeu herança de Moisés, porque os sacrifícios oferecidos pelo fogo ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como ele lhes havia dito. Moisés havia, pois, dado aos Rubenitas a sua parte, segundo as suas famílias. Seu território partia de Aroer, situado na margem da torrente de Arnon, e da cidade que está no meio da torrente, e compreendia toda a planície junto de Madaba, Rezebom e todas as suas cidades na planície, Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jazá, Sedimote, Mefaate, Cariataim, Sábama, Sarat-Azar, na montanha do vale, Bet-Fegó, as encostas do Fasga, Bet-Jesimonte, todas as cidades da planície, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, de Rezebom, que Moisés havia derrotado com os príncipes de Madiã, Evi, Recém, Sur, Ur e Reb, tributários de Seom, naquela terra. Entre os que foram mortos pela espada dos israelitas, figura também o adivinho Balaão, filho de Beor. O rio Jordão ficou sendo o limite do território dos Rubenitas. Tais são as cidades e aldeias que couberam aos Rubenitas, segundo suas famílias. Moisés deu também aos Gaditas uma parte segundo suas famílias. Seu território foi o seguinte: Jazer, todas as cidades de Galaade, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, defronte de Rabá, desde Rezebom até Ramote-Masfa e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Dabir. E, no vale, Bet-Arã, Bet-Nimrã, Sucote e Safom, restos do reino de Seom, rei de Rezebom, o Jordão e seu território até os confins do mar de Genezaré, além do Jordão, para o oriente. Tal foi, em cidades e em aldeias, a parte dos Gaditas, segundo suas famílias. Moisés dera também à meia tribo de Manassés, aos seus filhos, segundo as suas famílias, a sua parte. O seu território compreendia Maanaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 localidades, a metade de Galaade, Astarote e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã. Foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Tais são as partes que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, além do Jordão, para o oriente, defronte de Jericó. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como ele lhes tinha dito. Eis as partes que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, que lhes deram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de família das tribos de Israel. A repartição fez-se por sorte, pelas 9 tribos e meia, como o Senhor havia prescrito, por meio de Moisés, porque as outras 2 tribos e meia Moisés tinha dado sua parte além do Jordão, mas não deu parte alguma aos levitas. Os filhos de José formavam, com efeito, 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, mas apenas cidades para habitarem, e os arredores dessas cidades para os seus rebanhos e os seus bens, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram os israelitas e dividiram a terra. Os filhos de Judá vieram ter com Josué, em Gálgala, e Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, disse-lhe: Sabes o que o Senhor disse de mim e de ti a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barne. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barne a explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório perfeitamente sincero. Meus irmãos, que tinham ido comigo, desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés fez este juramento: A terra que pisaste será a tua parte e a de teus filhos para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor, meu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida, como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés, durante a marcha de Israel pelo deserto. Tenho hoje 85 anos, e acho-me ainda robusto, como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu naquele tempo, porque naquele dia ouviste que se encontram Enassim neste lugar e também grandes fortalezas. Se o Senhor estiver comigo, conseguirei despojá-los, como ele disse. Josué abençoou Caleb,
filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Eis porque Hebrom pertence até o dia de hoje a Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, porque ele seguiu fielmente o Senhor, Deus de Israel. Hebrom chamava-se outrora Cariate Arbe. Arbe foi o maior homem entre os Enassim, e a terra ficou, a partir de então, tranquila e sem guerra. Salmo 128, da Bíblia Ave Maria. Cântico das Peregrinações. Ah, como me perseguiram desde a minha juventude! Que o diga Israel, como me perseguiram desde a minha juventude! Mas não me puderam vencer. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Ele cortou as correias com que me afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião. Que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Como ela não enche as mãos do ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Os que passam não lhes dirão, desça sobre vós a bênção do Senhor, nem nós vos abençoamos, em nome do Senhor. Muito bem, a Bíblia do Peregrino nos diz que no capítulo 12 temos um resumo, encerrando a primeira parte do livro de Josué, que é dedicada à conquista da Terra Prometida, porque a partir daí teremos a segunda parte do livro, que é a partilha da terra. No capítulo 13 ouvimos ali no início sobre a velhice de Josué, do qual se segue a urgência de completar sua missão histórica, repartindo a terra. Assim há também uma urgência na partilha da terra, embora a conquista ainda não seja totalmente concluída. No capítulo 14, ouvimos que o número das tribos constitui uma preocupação, tem de ser 12 na partilha, por isso, ao ficar de fora Levi, a tribo de José se desdobra em 2. Neste início do capítulo 14, mostra 3 dos termos clássicos da partilha da terra: herança, lote e sorte. E o Padre Mike dá continuidade aos seus questionamentos no dia de hoje sobre as batalhas. Porque o que é que está acontecendo quando se trata das batalhas e dessas guerras? Quão fácil é para nós não entendermos o que está acontecendo. Isso não pretende tirar o fato de que estes foram tempos difíceis. Isso não é para tirar que isso não fazia parte do plano original de Deus. Como vimos ontem, o plano original de Deus era paz, era harmonia. Harmonia em nós, com os outros e com Deus. Mas agora vivemos neste mundo quebrado e dividido. Além disso, reconhecemos e devemos ser lembrados disso. Foi que, para o povo de Israel, Deus está comandando esta guerra e destruição. Pensamos nesse tipo de guerra como tão estranha, violenta e brutal. Achamos isso tão absoluto. Isso é por causa da falsidade e inconstância dos corações do povo de Israel, que também está em nossos corações. Se eles vão viver como povo santo de Deus, Deus sabe que não poderão viver entre um povo que os desviará. Eles ficariam muito tentados a viver da mesma forma que as pessoas ao seu redor. Ouvimos isso em Deuteronômio e Números várias vezes. Deus sabe que os israelitas tentaram coexistir com essas pessoas, e eles falharam. Isso não quer dizer que não podemos coexistir com as pessoas hoje. Há 3 razões para se ter em mente se essas passagens o incomodam. Josué está liderando o povo para a batalha. A primeira razão é por causa da corrupção dos cananitas. Em Levítico 18, temos aquela corrupção sexual, onde o casal se encontra dentro da tenda de reunião. Em Deuteronômio 12, os cananeus realizam sacrifício de crianças. Há um cumprimento do julgamento de Deus. A segunda razão é a questão se Deus está comandando este ato de destruição. Precisamos entender que isso é uma hipérbole. Pedir a destruição de todos não é exatamente o que aconteceu, mas foi uma forma de hiperbolizar ou exagerar a quantidade de destruição que acontece. Como nós sabemos isso, em Deuteronômio 7, Deus está chamando para a destruição de todos através de Moisés. Mas então Deus diz o seguinte: não se case com eles ou faça negócio com eles. Então as Escrituras estão nos dando uma pista de que talvez seja uma hipérbole quando diz destrua todos, mas não se case com eles ou faça negócio com eles. Seria muito difícil casar com alguém ou fazer negócio com alguém que foi completamente destruído. Em Josué 10, não deixem sobreviventes nestas cidades. Mas vamos ouvir amanhã, em Josué 15, que ainda há pessoas lá. Este é o mesmo livro. Estamos olhando para a hipérbole aqui, quando lemos que nenhum homem foi deixado vivo, nenhuma mulher foi deixada viva, nenhuma criança foi deixada viva. Não só isso, mas Deus nos revela em Deuteronômio 20 que este é um engajamento limitado. Isso é apenas para o povo de Canaã. A vontade de Deus é que Israel tenha paz com todas as nações. Lembre-se disso. A profecia é que as pessoas virão do norte, sul, e oriente e oeste e responderão à bênção de Deus.
Eles respondem à sua promessa de estar presente para eles. O desejo de Deus não é a destruição de pessoas. O desejo de Deus é a reconciliação e união de todos os povos. Essa é a promessa de Deus. Isso é o que Deus está revelando. No caminho, é incrivelmente difícil chegar a este ponto. Havia uma razão pela qual o povo de Canaã estava sendo derrotado, expulso. Mas tudo foi registrado como um exagero. Sabendo disso, sabemos que o plano final de Deus não era a destruição do mundo inteiro. A vontade de Deus não é a destruição de quem acredita em algo diferente. O plano de Deus, a sua vontade, é a união dos povos, harmonia com os outros, harmonia dentro de nós. Sua vontade é harmonia, acima de tudo, com Ele. Então esse é o plano de Deus. Continuaremos a nos aprofundar cada vez mais no plano de Deus enquanto continuamos essa nossa jornada. O plano de Deus é que não estejamos divididos, mas unidos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.